Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula número 2 do tópico de genética e a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de replicação do DNA e vamos ver um pouquinho também sobre essa molécula, uma visão geral. E a gente vai revisar um pouquinho do que a gente estudou na nossa primeira aula. Então, se você não viu a aula número 1, volta lá, dá uma olhadinha que a gente fala de material genético, tá bem? E, por favor, se inscrevam, se a aula ajudar vocês, deixem um like, comentem se tiverem dúvidas para eu responder nos comentários. Tudo bem? Então vamos lá, bons estudos. Então agora falando um pouquinho da estrutura do DNA, a gente já viu alguma coisa na aula passada, mas agora a gente vai falar especificamente dessa molécula. O DNA ele é um ácido nucleico e por conta da característica do açúcar do DNA, né, que é uma pentose, ele é conhecido como ácido desoxirribonucleico. Isso porque no carbono, em um dos carbonos, ele perde um grupamento hidroxila, e a perda dessa hidroxila então faz com que ele seja um ácido desoxirribonucleico, né? A perda do oxigênio. Ele tem então um grupo fosfato, que é derivado do ácido fosfórico, isso que confere a característica dessa molécula de ser um ácido. Esse grupo fosfato está ligado no carbono 5' dessa pentose, e ele também tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada está ligada ao carbono 1' dessa pentose. Então, essas três estruturas individuais conectadas formam o que a gente chama de nucleotídeo. O DNA, então, ele é composto por vários nucleotídeos, todos conectados. E a variação que existe dentro desses nucleotídeos está nas bases nitrogenadas, que podem ser adenina, guanina, citosina e timina. E aí existem algumas ligações dentro dessa estrutura que a gente comentou um pouco na aula passada. Então, relembrando, a ligação entre fitas ela é dada pelas bases nitrogenadas, de uma fita com a outra fita. Essas bases se conectam por pontes de hidrogênio. Muito importante vocês terem em mente que entre fitas essa conexão é por pontes de hidrogênio. A guanina se liga à citosina somente, né? A guanina somente vai se ligar à citosina, ao passo que a adenina somente se liga à timina no DNA. Então, a guanina se liga à citosina e essa ligação tem que ser por 3 pontes de hidrogênio, e a adenina se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio. Então, conexão entre fitas é por pontes de hidrogênio. Dentro da mesma fita existe a conexão a ligação, né, que a gente fala que é a ligação fosfodiéster. Então, o grupo fosfato ele está ligado nesse açúcar pelo carbono 5'. E ele vai se conectar ao próximo açúcar do próximo nucleotídeo no carbono 3'. E essa ligação a gente chama então de ligação fosfodiéster. Então, a ligação dentro da mesma fita, fosfodiéster, entre fitas, ligação de pontes de hidrogênio. Mas por que esse DNA ele precisa ser replicado? Em que momento da vida da célula ela decide, tem que replicar o meu DNA? As células elas se multiplicam, concordam? Então, se eu tenho uma célula e eu quero gerar 2 células a partir dela, né? Então, ter de 1 passar para 2, eu preciso dobrar tudo que eu tenho. Se eu tenho uma, vou ter 2, teoricamente tudo tem que ser dobrado, inclusive o DNA da célula. Então, se eu tenho 10 organelas, eu preciso, então, para a próxima, dividir essas 10 organelas e formar novas organelas, para que a próxima célula tenha um conteúdo idêntico da célula-mãe. E nisso que acontece essa duplicação, o material genético também tem que ser duplicado, assim como todo o resto do conteúdo celular. E isso acontece na fase, né, na intérfase, que é uma das fases assim, mais longas do desenvolvimento da divisão celular, é a intérfase. Então, a célula tem a fase G1, né, do seu crescimento, e chega um momento que ela precisa, então, se dividir. E aí, na fase S da intérfase, é que ocorre essa duplicação do DNA. E aí, para vocês saberem onde esse processo ocorre, porque muitas vezes isso pode ser perguntado, em que fase ocorre o processo de duplicação, replicação? O processo de replicação é muito importante para a célula, em que fase do ciclo isso acontece? Então, é na fase S. E como que vocês vão associar isso? A fase S se chama S por conta da síntese da nova molécula de DNA. Então, síntese da nova molécula, fase S da intérfase. E aí que todo esse processo ele ocorre. Então, o início da intérfase começa com a duplicação desse material genético e a gente vai ver como ela ocorre. Então, aqui a gente falou um pouco da aula passada do dogma central da biologia molecular. Essa aula é especificamente sobre essa primeira parte aqui do dogma, em que o DNA ele precisa ser replicado. Então, eu tenho um conteúdo
X de DNA, eu vou passar a ter o conteúdo 2X de DNA. E para que isso aconteça, esse DNA ele não pode estar compactado. A gente também comentou na aula passada que esse DNA está enrolado em proteínas histonas. Essas histonas elas dão mais voltas e formam os nucleossomos, que aí forma a cromatina. Essa cromatina se condensa e nessa condensação toda ela forma essa estrutura que a gente chama de cromossomo. Mas para que as enzimas atuem para dividir esse DNA, porque o DNA vai ser dividido ao meio, e isso a gente vai ver com mais detalhe, nesse processo, as enzimas precisam que esse DNA esteja descompactado. Então, num processo em que a célula ela tem um sinal de que ela precisa ser dividida, ela automaticamente começa com a descompactação desses cromossomos, e aí o DNA ele vai passar para essa estrutura de dupla hélice. Eu lembro que eu disse para vocês que em momentos específicos a célula ia deixar o DNA descompactado, mas normalmente ele estaria assim. E é nesse momento da replicação, um dos momentos, em que esse DNA ele vai estar descompactado. Porque as enzimas elas agem com uma certa força para abrir essa molécula, e se ela não tiver descompactada, esse processo é impossível de acontecer, porque essa força de compactação é muito grande. E aí a gente tem uma característica muito importante desse processo de replicação, e a gente não pode esquecer, porque ele muitas vezes pode ser cobrado em provas de vestibular, do Enem, e é que essa replicação ela é chamada de semiconservativa. Isso quer dizer que uma fita ela vai dar origem a duas fitas. Então, uma molécula de DNA, no fim do processo de replicação, ela vai ser duas moléculas. E ela é semiconservativa por quê? O DNA é dupla hélice. Então, quando ele formar uma nova fita, uma hélice vai para uma fita filha e a outra hélice vai para outra fita filha. E cada uma dessas fitas filhas vai ter uma nova fita, complementar à fita antiga, a fita mãe. Então eu tenho no final duas fitas e cada uma delas ficou com a herança da fita da mãe. Então essas duas fitas têm informações complementares, porque a formação da nova fita ela tem que ser complementar. Então eu tenho uma base, eu preciso complementar com outra. Então essa replicação ela é semi-conservativa. Jamais percam isso não de vista quando a gente fala do processo de replicação do DNA. Isso é muito importante. Então aqui, como eu falei para vocês, quando vai formar uma nova fita, essa molécula é aberta, e eu vou falar isso com mais detalhe, não se preocupem. Quando essa molécula é aberta, uma nova fita passa a ser gerada, tanto em um sentido quanto em outro. Porque no fim, isso aqui vai ser tudo cortado ao meio. Então vai ter para cá uma fita filha, para cá outra fita filha. E cada uma delas vai ter de herança a fita mãe. Então se a fita mãe ela era AAT, a fita nova gerada vai ser complementar, então vai ser TTA. E aí você vai ver que ela vai ficar igual à fita que é a mãe. E aí a gente chama essa replicação de semiconservativa. Qual a importância de ser semiconservativa? Se eu tenho um organismo, e eu já disse para vocês que todas as células desse organismo têm o mesmo material genético, então nos processos de divisão celular eu preciso manter a informação da molécula mãe. Imagina que de um processo eu dividisse a célula e eu diferenciasse, a molécula dessa célula ela tem uma sequência, dessa outra célula não tem outra sequência. Não pode. O organismo, para ele ter toda a sequência de todas as células iguais, essa replicação precisa ser semiconservativa. E isso vai ser para todo o DNA de qualquer organismo que você estudar. Porque justamente as células precisam ter o mesmo material genético. Então, não perder esse nome de vista, porque ele é muito importante. E a gente vai ver mais para frente, então, como que esse processo ocorre, com mais detalhe. E a gente vai ver, então, a atuação enzimática, que é muito importante, e algumas enzimas que eu vou trazer para vocês, no caso da DNA polimerase, a helicase, as proteínas SSB, as ligases, as topoisomerases e as primases. Então, a gente vai ver com muito mais detalhe. Se atentem a esses nomes que eu falei para vocês, da replicação semiconservativa, que ele é muito importante, das ligações entre as fitas, de ser fosfodiéster ou ponte de hidrogênio, porque isso lá na frente é cobrado para vocês, tá bom? Então, essa foi só uma introdução ao processo de replicação e na próxima aula, então, a gente vai ver como isso ocorre. Até mais!